As 9 respostas do Espírito Santo para suas preces que você pode estar ignorando. E se a resposta que você tanto pediu já estivesse diante de você, mas você ainda não conseguiu enxergar? Essa é a realidade de muitos que vivem em oração, clamando a Deus por direção, por socorro e por um sinal do céu, mas que, sem perceber, deixam escapar as respostas já enviadas pelo Espírito Santo. Quantas vezes você pediu luz em meio à escuridão, mas por estar focado apenas no que queria ouvir, ignorou o que o Senhor estava mostrando de forma tão clara? Hoje, quero conduzir você por uma jornada espiritual que vai abrir seus olhos e seu coração para reconhecer o agir de Deus em áreas que talvez você nunca tenha notado. O Espírito Santo não é uma força distante. Ele é a presença viva de Deus habitando dentro de nós. Sua voz é suave, mas poderosa. Seu toque é discreto, mas transformador. Ele se manifesta em detalhes que muitos deixam passar, mas que são fundamentais para a caminhada de fé. É sobre isso que vamos falar. Sobre as respostas que já estão no seu caminho, mas que o barulho da ansiedade, da pressa ou até mesmo da incredulidade tem abafado. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Existe algo que o Senhor deseja revelar a você hoje. Algo que pode mudar a forma como você entende as respostas de suas orações. Imagine a cena descrita em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Elias, cansado e desanimado, esperando ouvir a voz de Deus em manifestações grandiosas. Mas não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi em um sussurro suave. Essa passagem mostra uma verdade que precisamos gravar no coração. Deus fala, mas nem sempre como esperamos. Às vezes, a resposta não vem com estrondos ou sinais extraordinários. Vem com silêncio. Vem com paz. Vem com uma simples direção que parece pequena, mas é carregada de propósito. O grande desafio é que muitos confundem a ausência de barulho com a ausência de resposta. Você já passou por isso? Orar, clamar e, ao não ouvir nada do jeito que esperava, concluir que Deus não respondeu? Mas e se justamente naquele silêncio estivesse a resposta? E se naquele momento de espera, Deus estivesse moldando sua fé, ensinando-o a confiar mais na presença dele do que em sinais visíveis? É aqui que precisamos despertar. Ignorar as formas sutis do Espírito Santo é perder oportunidades de crescimento espiritual, de direção clara e até de livramento. Este vídeo é um convite para que você abra os ouvidos da alma, para que reconheça os 9 caminhos pelos quais o Espírito Santo já pode estar falando com você. Não se trata apenas de informação, mas de transformação, porque quando entendemos as maneiras pelas quais Deus responde, paramos de correr atrás de sinais e começamos a descansar no cuidado dele. Você verá relatos bíblicos que confirmam como o Senhor sempre esteve atento às orações, mesmo quando parecia não estar, e descobrirá que talvez a resposta que tanto busca já está dentro do seu coração, esperando apenas que você se volte a ele com sensibilidade e fé. Prepare-se para uma jornada de descoberta espiritual. Cada parte desta mensagem foi feita para revelar não apenas o que o Espírito Santo pode estar dizendo, mas também como você pode alinhar sua vida para discernir, aceitar e viver as respostas divinas. Se você tem orado e sentido que não recebe retorno, se já pensou em desistir porque parece não ser ouvido, este é o momento de renovar sua esperança. Deus está ouvindo e o Espírito Santo está respondendo. O que falta é apenas você abrir os olhos e o coração para não ignorar mais aquilo que já está acontecendo. A partir de agora, mergulhe comigo nessa revelação. Descubra as respostas do Espírito Santo, que você pode estar ignorando, mas que estão prontas para transformar sua fé, sua visão e seu futuro. Porque quando você aprende a discernir a voz de Deus, sua caminhada nunca mais será a mesma. O silêncio que revela, mais do que palavras. Há momentos em que você ora com intensidade, derrama o coração diante de Deus e, no entanto, o que encontra é silêncio. Esse silêncio pode parecer vazio, pode gerar dúvida, pode até trazer a sensação de abandono. Mas é aqui que muitos se confundem, porque o silêncio do Espírito Santo não é ausência de resposta. Ele é, muitas vezes, a resposta mais profunda que Deus pode nos dar. É nesse silêncio que aprendemos a distinguir entre nossa voz, as vozes ao redor e a voz de Deus.
Elias experimentou isso em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Ele esperava que o Senhor se manifestasse em sinais grandiosos. Primeiro veio o vento forte, depois o terremoto, em seguida o fogo. Mas em nenhum deles estava a voz de Deus. A voz veio em um sussurro suave, tão delicado que exigia atenção, calma e sensibilidade. Essa cena nos ensina que o silêncio e a suavidade podem carregar mais revelação do que qualquer barulho. Muitas vezes, o Espírito Santo cala tudo ao nosso redor, para que possamos ouvir o que só pode ser compreendido dentro da alma. O silêncio de Deus é pedagógico. Ele nos ensina a esperar, a desenvolver paciência, a confiar no caráter dele e não apenas nas circunstâncias. Quantas vezes você já interpretou o silêncio como rejeição? Quantas vezes pensou que o céu estava fechado, quando, na verdade, o Senhor estava trabalhando em silêncio, moldando o cenário e preparando seu coração? O Espírito Santo nos convida a transformar o silêncio em espaço de escuta, a enxergar o que não é dito em palavras, mas é transmitido em paz. Esse silêncio também é uma resposta para nos tirar da ansiedade. Quando corremos atrás de sinais visíveis e imediatos, nosso coração se agita. Mas quando aprendemos a descansar, descobrimos que o silêncio do Espírito Santo nos leva à dependência absoluta de Deus. É nesse processo que nossa fé amadurece. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 25, que, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos com paciência. Essa paciência só é desenvolvida quando aceitamos que nem toda oração precisa ser respondida de imediato e que até o silêncio pode ser uma resposta de amor. O silêncio do Espírito também tem o poder de nos confrontar. Ele nos faz refletir sobre nossas motivações, sobre aquilo que pedimos, sobre a maneira como estamos vivendo. É no silêncio que somos levados a nos examinar, a perceber que talvez estejamos pedindo algo fora do tempo, ou até algo que não é parte do plano de Deus para nós. O silêncio abre espaço para a autocrítica e para o realinhamento com a vontade do Pai. Mas há também um aspecto de consolo nesse silêncio. Jó, em todo o seu sofrimento, não recebeu explicações imediatas. O céu parecia silencioso diante da sua dor, mas esse silêncio não significava esquecimento. Deus estava presente, atento, cuidando de cada detalhe. E no fim, Jó reconheceu que sua fé havia sido refinada. Quando você atravessa o silêncio do Espírito Santo, não está sozinho. Esse silêncio é presença, é companhia invisível. É um convite para mergulhar mais fundo na confiança. Portanto, se hoje você sente que clama e não ouve nada, não conclua que Deus não está respondendo. Entenda que o silêncio pode ser a resposta mais necessária para o seu momento. Ele pode estar ensinando você a esperar, a descansar, a confiar e a crescer em maturidade espiritual. O Espírito Santo trabalha em profundidade, e muitas vezes é no silêncio que ele fala mais alto. Esse é o primeiro sinal que você pode estar ignorando. Mas existe muito mais, e ao avançarmos, você vai perceber que mesmo quando as portas se fecham e os caminhos parecem bloqueados, também há uma resposta clara do Espírito Santo, esperando ser discernida. O desvio que salva caminhos. Você já viveu a experiência de planejar algo com todo cuidado, orar pedindo a bênção de Deus e de repente tudo parecer travar? Portas se fecham, oportunidades desaparecem e aquilo que parecia promissor simplesmente não acontece. Muitas vezes interpretamos isso como derrota ou até como abandono, mas a verdade é que o Espírito Santo também responde fechando caminhos, porque ele vê além do que nossos olhos alcançam. O que para você pode parecer perda, para Deus é livramento. A palavra nos mostra isso claramente em Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros tinham planos de pregar o Evangelho na Ásia e depois na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu de entrar. Imagine a frustração momentânea. Homens cheios de fé, desejosos de obedecer ao chamado, mas barrados pelo próprio Deus. No entanto, esse desvio não foi acaso, foi direção. O Senhor estava conduzindo-os para a Macedônia, onde pessoas aguardavam a mensagem que transformaria suas vidas. O que parecia uma interrupção era, na verdade, a rota perfeita para cumprir o propósito maior. É assim também conosco.
Quantas vezes você já ficou diante de uma porta que não se abriu e pensou que Deus tinha se esquecido? Mas e se essa porta fechada fosse a resposta que você não queria, mas precisava? O Espírito Santo sabe onde cada estrada leva, e ele evita que trilhemos caminhos que terminariam em dor, atraso ou destruição. Lembre-se, a proteção divina nem sempre vem em forma de milagre visível. Muitas vezes vem como uma barreira que impede você de avançar na direção errada. Esses desvios são convites para confiar. Nossa tendência natural é resistir, insistir e até reclamar. Mas é justamente nessa resistência que o Espírito nos ensina a descansar. Quando aceitamos que cada porta fechada é uma resposta, começamos a enxergar o cuidado de Deus de forma mais ampla. O Espírito Santo não apenas guia para onde devemos ir, mas também guarda dos lugares onde não devemos estar. Os desvios também revelam nosso coração. Quando algo não acontece como esperamos, somos levados a perguntar: confiamos no plano de Deus ou apenas no nosso? É nesse ponto que crescemos espiritualmente, porque aprendemos a render não apenas os nossos pedidos, mas também a nossa vontade. Jesus, no Getsemane, orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Como está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 39. Esse é o modelo supremo de entrega, onde aprendemos que a resposta do Espírito pode vir em forma de desvio, mas sempre com um propósito eterno. Talvez você esteja vivendo um tempo de portas fechadas. Talvez seus planos pareçam ter sido interrompidos de forma dolorosa. Mas hoje o Espírito Santo quer que você entenda. Cada desvio é cuidado, cada impedimento é proteção. Cada caminho bloqueado pode estar livrando você de algo que mais tarde traria lágrimas. O que agora parece perda, no futuro será reconhecido como livramento. E há algo ainda mais profundo. Esses desvios são sinais de que o Espírito Santo está no controle. Porque se ele se importa em redirecionar seus passos, é porque há um destino preparado, que só pode ser alcançado pelo caminho certo. Essa é a resposta que não pode ser ignorada. E quando falamos em respostas que surgem de forma inesperada, não podemos deixar de olhar para as pessoas que cruzam nossa vida. Muitas vezes, o Espírito Santo responde não apenas em portas abertas ou fechadas, mas através de encontros que transformam o rumo da nossa história. Pessoas colocadas no seu caminho. Existem momentos em que a resposta que você tanto espera não vem de sonhos, sinais no céu ou acontecimentos extraordinários, mas da boca de alguém que cruza sua vida, aparentemente por acaso. O Espírito Santo trabalha em detalhes, e uma das formas mais poderosas de ele responder nossas orações é através de pessoas colocadas estrategicamente em nosso caminho. São encontros que parecem simples, mas que carregam uma força transformadora, porque não são fruto do acaso, e sim da providência divina. Um exemplo marcante está em Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículos 26 a 39. Filipe foi direcionado pelo Espírito Santo a sair do seu percurso e se aproximar de uma carruagem onde estava um eunuco etíope que lia as Escrituras sem compreendê-las. Filipe não apenas explicou o texto, mas revelou Jesus como o cumprimento daquela promessa. Ali, em uma estrada deserta, um homem teve sua vida mudada para sempre. Foi batizado e voltou para sua terra cheio de alegria. Repare, o Espírito Santo usou um encontro entre duas pessoas como resposta direta a uma oração silenciosa de quem buscava entendimento. Da mesma forma, Deus pode colocar pessoas na sua trajetória para orientar, consolar, exortar ou até confrontar. Pode ser uma conversa inesperada, uma palavra em meio à dor, um conselho que chega exatamente na hora em que você pensava desistir. Quantos já foram salvos de decisões erradas porque alguém, movido pelo Espírito, disse a frase certa no momento certo? É assim que o Senhor mostra que está atento, que Ele usa instrumentos humanos para cumprir respostas divinas. Esses encontros, no entanto, exigem discernimento. Nem toda pessoa que aparece em sua vida é enviada por Deus e, por isso, precisamos aprender a reconhecer a ação do Espírito. A confirmação vem pelo fruto. A palavra traz paz. A direção aponta para a vontade de Deus. A conversa fortalece sua fé. Se aquilo que você recebeu gera confusão ou afastamento da presença de Deus, não é resposta do Espírito, mas distração.
O Espírito Santo nunca contradiz a palavra de Deus. E é por isso que precisamos estar atentos ao alinhamento entre a voz humana e a voz divina. Também é importante lembrar que, assim como Deus coloca pessoas no seu caminho, Ele pode usar você para ser resposta na vida de alguém. Quantas vezes uma oração de consolo, um gesto de bondade ou até mesmo uma escuta atenta podem ser a resposta de Deus para alguém desesperado? O Espírito Santo trabalha em rede, conectando histórias, cruzando destinos, unindo pessoas para que sua vontade seja manifesta. Reconhecer isso é abrir-se não apenas para receber, mas também para ser canal de resposta. Talvez você esteja ignorando encontros que já são respostas. Aquele amigo que insiste em lembrar você das promessas de Deus, aquele irmão que compartilhou um versículo que caiu como bálsamo, aquele desconhecido que trouxe uma palavra que parecia falar diretamente com a sua alma. Isso não é coincidência. Isso é direção do Espírito Santo. Quando você começar a enxergar as pessoas ao seu redor como instrumentos de resposta divina, sua visão espiritual se expandirá. Você perceberá que não está sozinho, que Deus levanta vozes humanas para confirmar sua presença e conduzir você. E assim, cada encontro deixa de ser apenas humano e passa a ser um encontro com o próprio propósito de Deus. E se o Espírito fala através de pessoas, ele também fala de forma ainda mais direta, por meio de sua palavra. A Bíblia, viva e ativa, continua sendo uma das respostas mais claras e poderosas que podemos receber. A palavra viva que fala no momento certo. Há momentos em que a resposta do Espírito Santo não vem de circunstâncias, nem de encontros inesperados, mas de uma página que você abre, de um versículo que atravessa sua alma como espada e ilumina a escuridão do seu coração. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo. É vida, é poder, é o sopro do Espírito em forma escrita. Quando você ora buscando direção, muitas vezes o Senhor já deixou a resposta registrada nas Escrituras, esperando apenas que você tenha olhos e coração abertos para enxergar. O autor da carta aos Hebreus descreve isso no capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julgar os pensamentos e intenções do coração. Perceba, não é uma palavra morta nem limitada ao passado. É viva, porque carrega a mesma força do Espírito Santo que a inspirou. É eficaz, porque alcança dimensões que nenhum conselho humano poderia alcançar. Um exemplo grandioso está na vida de Jesus, em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. Ao ser tentado no deserto, ele não respondeu com argumentos humanos, nem com sinais, mas com a palavra. Cada vez que o inimigo lançava uma proposta, Jesus dizia: "Está escrito." A resposta do Espírito Santo veio através da Escritura proclamada, trazendo força, clareza e vitória. Se até o Filho de Deus se apoiou na palavra para discernir e resistir, quanto mais nós precisamos desse alicerce para entender as respostas divinas. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece confuso. Ora, pede sinais, procura respostas rápidas, mas ignora a Bíblia, que já contém a chave para a sua paz. O Espírito Santo fala no momento em que você decide abrir as Escrituras e se expor à verdade que liberta. Quantas vezes você leu um versículo e sentiu como se tivesse sido escrito exatamente para a sua situação? Isso não é acaso. É o Espírito respondendo de forma clara e direta. A palavra também fala no coletivo. Quantos cultos, pregações e estudos você já participou em que a mensagem parecia ter sido feita sob medida para você? Essa é outra maneira pela qual o Espírito Santo usa a palavra como resposta. Ele inspira o pregador, direciona a mensagem e faz com que, em meio a dezenas ou centenas de pessoas, o seu coração seja tocado como se fosse o único presente. Isso mostra o cuidado de Deus, que personaliza sua voz através da Escritura. Mas há um ponto essencial. Para ouvir a resposta da palavra, é preciso buscá-la. Não adianta querer discernir a voz do Espírito se a Bíblia está fechada, esquecida em uma estante. É no hábito diário, na meditação constante, que aprendemos a reconhecer a voz de Deus com mais clareza. O salmista declarou no Salmo 119, versículo 105:
A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa lâmpada não se acende sozinha. É necessário que você a busque, que você permita que sua vida seja iluminada por ela. O Espírito Santo responde através da palavra, porque ela nunca muda, mesmo quando o mundo muda. Ela permanece fiel, firme e atual. As circunstâncias podem variar, mas a palavra continua sendo a voz estável de Deus para todo aquele que crê. Portanto, se hoje você busca respostas, comece pela Bíblia. Não espere sinais grandiosos enquanto ignora o texto que já foi entregue como guia. Abra as Escrituras e permita que o Espírito Santo fale com você, porque muitas vezes a resposta que você tanto pede já está escrita, pronta para transformar sua vida. E se a palavra é resposta, ela também traz algo que não se pode ignorar: a paz interior. Aquela paz que não vem de circunstâncias, mas da certeza silenciosa de que Deus já respondeu, ainda que tudo ao redor pareça incerto. A paz interior que ultrapassa o entendimento. Existe uma resposta do Espírito Santo que não se traduz em palavras, nem em sinais visíveis, mas em um estado de paz que invade a alma, mesmo quando tudo ao redor continua turbulento. Essa paz não vem da lógica humana, não depende das circunstâncias e não pode ser explicada por quem a recebe. É a paz descrita em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa promessa não é apenas poesia espiritual, é a manifestação prática do Espírito Santo respondendo às nossas preces. Pense em quantas vezes você buscou direção, pediu por uma resposta clara, e em vez de ouvir uma voz audível ou ver um milagre imediato, o que recebeu foi tranquilidade. Seu coração, antes aflito, começou a descansar. Suas ansiedades perderam força. E mesmo sem ter todas as respostas externas, você soube dentro de si o que deveria fazer. Isso é o Espírito Santo, operando de forma silenciosa, porém poderosa, colocando paz onde havia inquietação. A paz do Espírito Santo não significa a ausência de problemas, mas sim a presença de Deus em meio a eles. Jesus, em João capítulo 14, versículo 27, declarou: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele deixa claro que a paz que vem dele é diferente da paz do mundo, que depende de estabilidade e controle. A paz de Cristo é firme mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa paz é também um sinal de confirmação. Muitas vezes você se encontra diante de escolhas e não sabe qual caminho seguir. É nesse momento que o Espírito Santo pode responder com paz. Se ao orar você sente inquietação, talvez seja um alerta para não prosseguir. Mas se mesmo diante das incertezas, seu coração descansa em paz, esse pode ser o selo do Espírito, indicando que você está no caminho certo. Essa é uma forma prática de Deus nos guiar, porque a paz interior funciona como bússola espiritual. Relatos bíblicos mostram essa realidade em ação. Quando Pedro foi preso, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 6 a 7, a igreja orava intensamente por ele. Naquela noite, mesmo preso entre soldados, Pedro dormia tranquilo. Imagine a cena, correndo o risco de ser condenado, acorrentado e ainda assim em paz. Essa paz era a resposta do Espírito Santo à oração da igreja, guardando o coração de Pedro, para que ele não fosse dominado pelo medo. Logo depois, um anjo o libertou, mas o milagre começou antes, no descanso interior que só Deus poderia dar. É essa paz que transforma a perspectiva. Enquanto o mundo espera garantias para se acalmar, o cristão encontra serenidade em meio ao caos, porque o Espírito Santo já respondeu com a certeza de que Deus está no controle. Essa paz que sustenta no luto, que fortalece diante das perdas, que consola em meio às lágrimas. Ela não elimina a dor, mas dá forças para atravessá-la sem ser destruído. Muitos, porém, ignoram essa resposta. Ficam tão focados em esperar algo visível que não percebem o dom invisível que já receberam. Quantas vezes você se viu calmo em uma situação que normalmente traria desespero? Isso não é fraqueza emocional, é resposta espiritual. É o Espírito Santo mostrando que está guardando sua mente e coração em Cristo. Por isso, é fundamental aprender a valorizar essa paz como resposta.
Ela é sinal de que Deus está ouvindo suas orações, de que Ele já está agindo nos bastidores. É também um convite para permanecer firme, porque a paz não apenas conforta, mas fortalece para enfrentar o que está por vir. E quando o Espírito Santo não apenas traz paz, mas também uma inquietação santa que nos move para fora da zona de conforto, essa é outra forma de resposta que, se ignorada, pode atrasar o propósito de Deus em nossa vida. O desconforto santo que gera mudança. Há momentos em que o Espírito Santo não responde com paz, mas com uma inquietação que mexe nas estruturas da alma. Esse desconforto não é condenação, não é peso inútil, mas um chamado profundo para sair da zona de conforto, para abandonar o que está fora da vontade de Deus e caminhar rumo ao propósito. Muitas vezes, oramos pedindo direção, mas quando ela chega em forma de incômodo, ignoramos porque preferimos permanecer onde é seguro. No entanto, esse desconforto é uma das respostas mais claras e poderosas do Espírito Santo. Um exemplo forte está na história de Jonas. Ele recebeu um chamado direto do Senhor para pregar em Nínive, mas escolheu fugir na direção contrária. Em sua desobediência, encontrou uma tempestade e acabou dentro do ventre de um grande peixe, como está escrito em Jonas capítulo 1, versículos 17 a 2, versículo 1. Esse episódio não foi apenas consequência da fuga, foi o desconforto santo que o obrigou a encarar sua missão. O Espírito Santo usa o incômodo como instrumento de transformação, forçando-nos a lidar com o que tentamos evitar. Esse desconforto também pode se manifestar em áreas do dia a dia. Um trabalho que já não traz paz, uma amizade que desvia dos caminhos de Deus, um hábito que antes parecia inofensivo, mas agora incomoda o coração. São sinais claros de que o Espírito está chamando você para um novo tempo. Ele não permite que você permaneça confortável em um lugar que não combina mais com o plano divino para a sua vida. Essa inquietação é uma resposta que indica: é hora de mudar, de avançar, de se alinhar com a vontade de Deus. A Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a experiência de Saulo no caminho de Damasco. Perseguindo cristãos, ele foi interrompido por uma luz e pela voz de Jesus. A partir daquele momento, sua vida entrou em um processo de desconforto profundo. Ficou cego, dependente de outros, até que fosse transformado e recebesse um novo propósito como Paulo, apóstolo. O Espírito Santo usou o desconforto como resposta radical, mudando não apenas seu caminho, mas a história da fé cristã. Esse desconforto também é uma forma de misericórdia. Imagine se Deus permitisse que permanecêssemos tranquilos em escolhas erradas, relacionamentos tóxicos ou caminhos de destruição. Seria abandono. Mas quando o Espírito gera inquietação, é cuidado, é alerta, é amor que nos sacode para não perdermos o destino. Cada desconforto é uma prova de que Deus não desistiu de você, de que Ele ainda está investindo em sua transformação. Talvez hoje você esteja sentindo essa pressão dentro de si. Nada parece satisfazer. As coisas que antes eram normais agora incomodam. E você não entende por quê. Essa pode ser a resposta que você tem ignorado. O Espírito Santo está dizendo: não é mais aqui que você deve estar. Não é mais esse o caminho. Eu tenho algo maior preparado. O erro é confundir esse incômodo com rejeição. Ele não é sinal de que Deus se afastou, mas sim de que Ele está chamando você para perto. E há algo ainda mais profundo. O desconforto santo sempre antecede um novo nível de fé. Nenhum personagem bíblico foi usado em sua plenitude sem antes passar pelo processo de ser tirado de sua segurança. Abraão foi chamado a deixar sua terra. Moisés teve que enfrentar o faraó. Os discípulos foram desafiados a largar redes, famílias e profissões para seguir Jesus. Todos foram sacudidos pelo Espírito antes de serem usados poderosamente. Portanto, se há inquietação no seu coração, não a ignore. Esse pode ser o Espírito Santo respondendo ao seu clamor, dizendo que há algo maior, mais profundo e mais transformador esperando por você. E quando aprendemos a abraçar esse desconforto, ele se transforma em ponto de partida para milagres. Mas o Espírito não age apenas com silêncio, desvios, encontros, palavra, paz e desconforto. Há também a resposta que se manifesta no tempo de espera, onde Deus trabalha nos bastidores,
e forja em nós a maturidade necessária para viver suas promessas. O tempo de espera que forja a vitória. Entre a oração e a resposta, existe um espaço chamado espera, e esse é um dos lugares mais difíceis de permanecer. Nós vivemos em um mundo de pressa, de respostas imediatas, de soluções rápidas. Mas o Espírito Santo trabalha em outro ritmo. Ele entende que a espera não é um atraso, é um processo de preparação. A demora de Deus nunca é descuido, sempre é construção. Cada minuto de espera é uma resposta, ainda que você não perceba, porque o Espírito Santo usa esse tempo para moldar sua fé, seu caráter e sua confiança. Um dos maiores exemplos está na vida de Abraão e Sara. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, mas a promessa parecia impossível. Anos se passaram e a realidade não mudava. A cada mês, a cada ano, a esperança humana diminuía. Mas a promessa permaneceu firme e no tempo certo, conforme Gênesis capítulo 21, nasceu Isaque, o filho da promessa. O Espírito Santo responde também através da espera, porque é nesse espaço que aprendemos a crer não no que vemos, mas no que ouvimos de Deus. A espera não é apenas cronológica, é espiritual. É no tempo de espera que você aprende a lidar com a frustração, com a ansiedade e com a tentação de criar soluções próprias. Abraão e Sara também tentaram abreviar o tempo, trazendo Ismael ao mundo. Mas isso mostrou que quando tentamos substituir a promessa pela pressa, colhemos dor. O Espírito Santo usa a espera para ensinar que o controle não está em nossas mãos, mas nas dele. Outro exemplo poderoso é Davi. Ungido rei ainda jovem, ele não assumiu o trono imediatamente. Viveu anos sendo perseguido por Saul, escondendo-se em cavernas e desertos. Mas foi nesse período de espera que seu coração foi treinado para ser um rei segundo o coração de Deus. Sem o tempo de espera, Davi não teria aprendido a depender de Deus em cada batalha. O Espírito Santo respondeu ao seu chamado com preparo, e só depois com a realização. É nesse tempo que muitos desanimam, porque confundem demora com negação. Oram, não veem mudança rápida, e pensam que Deus não os ouviu. Mas a verdade é que o silêncio prolongado pode ser a resposta mais amorosa. Ele está dizendo, ainda não é hora. Eu estou preparando você. Eu estou preparando o cenário. Eu estou preparando outros envolvidos. O Espírito Santo não apenas responde ao seu pedido, ele responde ao conjunto da obra, porque sabe o momento exato em que todas as peças estarão no lugar. A espera também revela o que realmente está em nosso coração. Quando não recebemos de imediato, somos testados em nossa fidelidade. Continuamos buscando a Deus mesmo sem ver? Continuamos orando mesmo sem respostas rápidas? A fé verdadeira se mostra não quando recebemos o que pedimos, mas quando permanecemos firmes, mesmo sem ver. Hebreus capítulo 11, versículo 1 declara: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Portanto, se você sente que está esperando há tempo demais, entenda que esse também é o Espírito Santo respondendo. Ele está dizendo, confie. Eu não me atrasei. Eu estou trabalhando. Quando o tempo de Deus se cumpre, a vitória não é apenas uma bênção recebida, é uma fé amadurecida, é um coração transformado, é uma vida preparada para sustentar o milagre. E depois da espera, quando finalmente chega a promessa, percebemos que cada segundo valeu a pena. O que parecia atraso era cuidado. O que parecia silêncio era direção. O que parecia vazio era plenitude sendo formada. E se a espera molda nossa fé, a outra resposta do Espírito que nos confronta ainda mais: as provações. Porque muitas vezes, aquilo que você chama de luta, Deus chama de processo de refinamento. E essa também é uma forma clara de resposta. As provas que refinam a fé. Quando pedimos respostas a Deus, muitas vezes esperamos soluções rápidas, portas abertas e milagres imediatos. Mas o Espírito Santo também responde por meio das provas, e essa é uma resposta que quase ninguém gosta de ouvir. Ainda assim, é uma das mais preciosas, porque é através das provações que nossa fé é refinada como ouro no fogo. O que parece peso ou castigo é, na verdade, cuidado e aperfeiçoamento. O Senhor permite que enfrentemos lutas, não para nos destruir, mas para nos fortalecer, moldando-nos para algo maior do que poderíamos imaginar. A história de Jó
é um exemplo clássico dessa verdade. Ele era íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ainda assim, perdeu seus bens, sua saúde e sua família em um curto período de tempo. Aos olhos humanos parecia abandono total, mas a realidade era diferente. Jó estava sendo provado e no fim pôde declarar, em Jó capítulo 42, versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. O Espírito Santo respondeu às suas preces não com um livramento imediato, mas com um processo de transformação profunda, que o levou a conhecer a Deus de forma mais íntima. As provações funcionam como uma escola espiritual. Elas revelam forças que você não sabia que tinha, expõem áreas que precisavam ser tratadas e ampliam sua capacidade de confiar. Sem provas, nossa fé seria superficial. Mas é no fogo que aprendemos a depender de Deus de maneira radical. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 afirma: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O Espírito Santo responde através das provas, porque sabe que a vitória sem processo não se sustenta. Se você fosse colocado em um nível maior de responsabilidade sem preparo, não suportaria o peso. As lutas nos treinam, as dificuldades nos moldam. E a resistência que adquirimos em meio às dores se transforma em capacidade de carregar bênçãos maiores. Cada provação é um degrau que nos eleva para mais perto do propósito. Um exemplo marcante está na vida de José. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, parecia que todas as suas orações estavam sendo ignoradas. No entanto, cada passo doloroso fazia parte da resposta de Deus. O Espírito Santo o conduzia em silêncio, usando as provas como preparação para o dia em que ele governaria o Egito e salvaria sua família da fome. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José reconhece isso ao dizer: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Talvez você esteja enfrentando provações agora e perguntando: por que Deus não me responde? Mas e se justamente essa prova for a resposta? E se o que você chama de peso for, na verdade, o processo que está refinando sua fé? O Espírito Santo não desperdiça dores. Cada lágrima, cada luta, cada noite em claro é usada como instrumento de edificação. O segredo é não ignorar essa resposta. Muitos fogem no meio da prova, tentam atalhos ou desistem, e com isso perdem a chance de serem moldados. Mas aqueles que permanecem descobrem no fim que não eram as circunstâncias que precisavam mudar, mas eles mesmos. A prova não apenas abre portas, ela abre os olhos para enxergar Deus de maneira mais real. Se hoje você sente que está sendo provado, saiba que essa também é uma resposta divina. O Espírito Santo está dizendo: eu confio em você o suficiente para permitir que sua fé seja refinada. E quando a prova termina, o resultado não é apenas vitória, é maturidade, é resiliência, é intimidade com o Pai. Mas além de usar provas para refinar, o Espírito também responde através de oportunidades que parecem pequenas, quase insignificantes, mas que escondem dentro de si grandes caminhos de transformação. As portas pequenas que levam a grandes caminhos. Uma das respostas mais sutis do Espírito Santo é quando ele abre diante de nós portas aparentemente pequenas. Muitas vezes, esperamos algo grandioso, um milagre visível, uma mudança radical, mas o que recebemos é uma oportunidade simples, quase imperceptível. O erro é ignorar essa resposta por causa da aparência. O Espírito Santo age em detalhes, e o que começa pequeno pode se tornar a chave para algo extraordinário. Davi é um dos maiores exemplos desse princípio. Antes de ser reconhecido como rei, ele foi enviado por seu pai para levar pão e queijo aos seus irmãos no campo de batalha, como está em 1 Samuel capítulo 17, versículos 17 a 20. Era uma tarefa simples, quase insignificante. No entanto, foi nesse cenário de aparente rotina que Davi encontrou Golias e ali Deus abriu o caminho para a vitória que mudaria sua vida e a história de Israel. A resposta de Deus não veio em um trono imediato, mas em uma oportunidade escondida, em um gesto comum. Assim, o Espírito Santo também age hoje.
Ele responde colocando diante de nós convites, tarefas, relacionamentos ou responsabilidades pequenas que testam nossa fidelidade. Jesus afirmou em Lucas, capítulo 16, versículo 10: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Muitas respostas de oração vêm nesse formato. Pequenas portas que preparam você para grandes caminhos. Essas portas podem ser uma proposta de trabalho que parece modesta, mas que abre conexões futuras. Podem ser oportunidades de servir na igreja em tarefas simples, que mais tarde se transformam em ministérios poderosos. Podem ser encontros casuais que se revelam como pontos de virada em sua vida. O Espírito Santo responde em formas que, se você não estiver atento, passará despercebido. O problema é que muitos rejeitam o que parece pequeno, esperando apenas respostas grandiosas. Mas Deus não trabalha segundo nossas expectativas, e sim segundo seu propósito eterno. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 32. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, se torna uma árvore onde as aves encontram abrigo. A resposta que hoje parece mínima pode ser a semente de um futuro gigantesco. Essas portas também testam nossa humildade. Muitas vezes, Deus não responde com algo que massageia nosso ego, mas com algo que nos desafia a servir, a descer, a obedecer. O Espírito Santo nos ensina que é no processo de humildade que ele prepara grandes vitórias. A glória nunca é do tamanho da porta, mas do propósito por trás dela. Portanto, não ignore as pequenas portas. Elas podem ser a resposta exata às suas orações, mesmo que não tenham a forma que você esperava. O Espírito Santo pode estar dizendo: seja fiel aqui, e eu abrirei algo maior adiante. E quando você reconhece e aceita essa resposta, descobre que as maiores mudanças começam em passos aparentemente insignificantes. E se o Espírito usa pequenas portas para responder, ele também usa testemunhos e experiências de outras pessoas para iluminar seu caminho. A próxima resposta pode estar na história de fé de alguém ao seu redor. Testemunhos que iluminam o caminho. Outra forma poderosa de o Espírito Santo responder às nossas orações é através de testemunhos. Muitas vezes, você pede direção, clama por clareza, e a resposta chega quando ouve a história de alguém que passou por algo semelhante ao que você enfrenta. Esses relatos não são coincidências, são confirmações. O Espírito usa a vida de outros como espelhos espirituais, para que você perceba que ele já agiu antes e que continuará agindo agora. A igreja primitiva viveu isso intensamente. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, está escrito que, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Os testemunhos não eram apenas histórias pessoais, eram respostas coletivas, fortalecendo a fé dos irmãos, trazendo coragem em tempos de perseguição e mostrando que o Espírito Santo estava presente. Cada relato era um sinal vivo de que Deus continuava agindo. Testemunhos também têm o poder de quebrar barreiras de incredulidade. Quantas vezes você ouviu alguém contar uma vitória e pensou: se Deus fez por ele, pode fazer por mim também? Essa é a resposta que o Espírito Santo envia através da experiência de outro, despertando fé, coragem e esperança. Foi assim com o testemunho da mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 39, quando muitos de sua cidade creram em Jesus por causa do que ela contou. Sua experiência pessoal se tornou resposta para dezenas de outros. Essa forma de resposta exige sensibilidade, porque muitas vezes ignoramos testemunhos como se fossem apenas histórias bonitas. Mas se você pedir ao Espírito Santo discernimento, perceberá que ele fala através das experiências compartilhadas. Ele conecta sua oração com a jornada de outra pessoa, para mostrar que as promessas dele não mudam. O que ele fez ontem, continua fazendo hoje. Além disso, Deus pode usar até testemunhos de pessoas distantes para tocar você. Quantos livros, pregações, vídeos ou até conversas informais já foram instrumentos do Espírito para responder a algo que você vinha pedindo em oração? Quando você ouve alguém falar exatamente sobre a luta que enfrenta,
ou contar a solução que tanto buscava, isso não é coincidência. É resposta. Mas há também o outro lado. Você pode ser a resposta para alguém através do seu testemunho. Muitas vezes, pensamos que nossas lutas foram em vão, mas o Espírito Santo transforma dores em histórias de vitória que iluminam o caminho de outros. Assim como Paulo e Silas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 a 26, que mesmo presos cantavam hinos a Deus e, através de seu testemunho de fé, toda a prisão foi sacudida. Sua resposta não ficou restrita a eles, mas alcançou todos ao redor. Por isso, não subestime o poder de um testemunho. Ele é uma resposta que o Espírito Santo envia para confirmar, fortalecer e guiar. Quando você estiver atento a essas histórias, perceberá que muitas vezes Deus já respondeu à sua oração através da experiência de alguém próximo ou até de alguém que você nunca imaginou. E se o Espírito responde por meio de testemunhos humanos, ele também responde em uma dimensão ainda mais profunda. A intercessão invisível que ele mesmo faz em nosso favor quando nem sabemos como orar, Espírito que intercede em nossas fraquezas. Há momentos em que você ora, mas as palavras parecem presas. A dor é tão grande, a confusão tão intensa que você não sabe o que pedir. Nessas horas, muitos pensam que não foram ouvidos, que suas orações são insuficientes. Mas a verdade é que o Espírito Santo responde de uma forma ainda mais profunda. Ele intercede por você quando sua voz falha, quando sua alma só consegue chorar, quando tudo o que resta é o silêncio carregado de dor. O apóstolo Paulo nos revela isso em Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa promessa é uma das maiores provas de que nunca estamos sozinhos. Mesmo quando não temos forças, o Espírito Santo continua orando dentro de nós, levando ao Pai súplicas que vão além do que nossa mente poderia expressar. Isso significa que a oração não depende apenas da sua habilidade de falar, mas da sua disposição de se render. O Espírito traduz lágrimas em palavras, converte angústias em intercessões e transforma silêncios em clamor diante do trono de Deus. Ele responde, mesmo quando você acha que não pediu nada. Essa é a beleza da intercessão divina. Não precisa de eloquência, apenas de entrega. Um exemplo forte está na vida de Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículos 12 a 13. Ela orava em silêncio, apenas mexendo os lábios, mas seu coração derramava dor diante de Deus. Aos olhos de Eli, parecia que ela estava embriagada, mas na verdade o Espírito Santo traduzia sua angústia em intercessão. O resultado foi a resposta, o nascimento de Samuel, o profeta que marcaria a história de Israel. O Espírito Santo age assim, transformando fraquezas em orações poderosas. Essa intercessão também é uma resposta de consolo. Quando você se sente fraco, incapaz, derrotado, o Espírito Santo está lembrando. Você não precisa lutar sozinho. Eu oro por você. Eu levo sua causa diante de Deus. Não existe solidão espiritual para quem tem o Espírito habitando dentro de si. Ele é o amigo constante, o intercessor fiel, aquele que se coloca na brecha quando suas forças acabam. Além disso, a intercessão do Espírito nos alinha à vontade de Deus. Muitas vezes, pedimos o que não precisamos, ou buscamos soluções que nos afastariam do propósito. O Espírito Santo intercede para que a resposta do céu seja perfeita, mesmo que diferente daquilo que imaginamos. Ele não apenas transmite nossas orações, ele as purifica, as alinha, as aperfeiçoa. É por isso que, ao olhar para trás, você percebe que Deus respondeu de maneira melhor do que você havia pedido. Portanto, não ignore essa resposta. Quando sentir que não consegue orar, lembre-se de que já existe uma oração acontecendo dentro de você. Quando não souber o que dizer, saiba que o Espírito está falando por você. Quando achar que Deus está em silêncio, entenda que o céu está ouvindo intercessões profundas, feitas pelo próprio Espírito que habita em você. E se o Espírito intercede em nossas fraquezas, ele também nos chama a abrir os olhos para reconhecer o conjunto de respostas que já recebemos. Porque ignorá-las é atrasar o propósito de Deus, mas reconhecê-las é caminhar em vitória.
É nesse ponto que chegamos à conclusão desta mensagem. E aqui está um convite essencial. Se essa mensagem já tem abençoado você, permita que mais pessoas também sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ajude a espalhar a chama do Espírito Santo para corações que precisam ser tocados. Sua atitude pode ser um instrumento de Deus para despertar vidas adormecidas. Reconheça, hoje, o que você está ignorando. Chegamos ao ponto decisivo desta mensagem. Reconhecer que, muitas vezes, as respostas do Espírito Santo já estão diante de nós, mas preferimos acreditar que Deus ainda não falou. Quantos vivem pedindo sinais, esperando mudanças repentinas, quando na verdade já receberam silêncio pedagógico, desvios de proteção, encontros transformadores, paz interior, desconforto santo, tempos de espera, provas de refinamento, pequenas portas, testemunhos edificadores e até a intercessão invisível do próprio Espírito? O que falta não é resposta, é sensibilidade para enxergar. A verdade é que ignorar as respostas do Espírito é como fechar os olhos em plena luz do dia. A claridade está ali, mas você insiste em caminhar como se ainda fosse noite. Quantos atrasam milagres? Quantos permanecem em prisões emocionais e espirituais porque não reconheceram que Deus já havia respondido? O Espírito Santo não é um visitante distante. Ele habita em você. Ele guia seus passos, ele direciona cada detalhe. A grande questão é: você está ouvindo ou está ignorando? Esta conclusão é um convite à decisão. Hoje é o momento de abrir os ouvidos da alma e os olhos do coração. Hoje é o dia de dizer: Senhor, eu não quero mais ignorar o que o Teu Espírito já tem me mostrado. Quero aprender a discernir cada resposta, a valorizar cada sinal, a confiar em cada silêncio, a abraçar cada processo. Quando você toma essa postura, a vida deixa de ser um caminho de incertezas e passa a ser uma caminhada de confiança. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. O povo de Israel, por exemplo, clamava por libertação no Egito. Mas quando Moisés apareceu como resposta, muitos resistiram, murmuraram, duvidaram. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés declarou: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. A resposta já estava diante deles, mas eles precisaram abrir os olhos para enxergar. Assim também acontece conosco. A resposta muitas vezes já chegou, mas cabe a nós reconhecê-la e segui-la. Reconhecer as respostas do Espírito é viver em sintonia com o céu. É deixar de depender de sinais externos e começar a ouvir a voz interna do Espírito que habita em você. Reaceitar que nem sempre a resposta virá como deseja, mas sempre virá como precisa. É confiar que Deus está no controle, mesmo quando você não compreende todos os detalhes. Hoje, o Espírito Santo convida você a parar de ignorar e começar a discernir. A resposta que você espera pode já estar em sua vida, só precisa ser reconhecida. E quando você abrir os olhos espirituais, perceberá que nunca esteve sozinho, que cada silêncio, cada desvio, cada pessoa, cada palavra, cada paz, cada desconforto, cada espera, cada prova, cada porta pequena, cada testemunho e até suas lágrimas foram usados por Deus como resposta. Agora a escolha é sua: continuar orando como se não tivesse sido ouvido ou começar a viver como alguém que sabe que já foi respondido. O Espírito Santo está falando hoje. E a pergunta é: você vai ignorar ou vai obedecer? Essa é a hora de se alinhar, de confiar e de seguir a voz que não apenas responde, mas transforma. Porque quando você aprende a reconhecer as respostas do Espírito Santo, sua vida deixa de ser guiada pela dúvida e passa a ser conduzida pela certeza de que Deus já está agindo.